Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Eu venho aqui trazer uma breve reflexão sobre uma ocorrência que já comentei em algumas passagens aqui no canal, mas nunca me aprofundei especificamente na mesma. Como eu bem expus no meu último vídeo, a respeito da lei que tenta causar empecilhos para a distribuição de alimentos em Curitiba, deixarei o vídeo na descrição. Durante essa passagem, comento que nessa minha empreitada contra o lockdown e narrativa pré-estabelecida que faço no meu tempo livre, resultam em diversos momentos que me fizeram perceber que mesmo eu proferindo as palavras que acusam o estado de vilania infinita, isso não me eximia de ficar completamente estupefato quando, de fato, eu acabava por presenciar a manifestação prática de algumas medidas que se baseavam em algo que eu já sabia. Juntando essa crítica pessoal com um vídeo do policial ajoelhando no meio da população em sinal de respeito ou arrependimento, não pude deixar de realizar uma das minhas reflexões falidas e que talvez não façam muito sentido para as pessoas, mas tentarei ser o mais claro possível dentro da minha habilidade, como em todo vídeo do canal. Mas voltando ao assunto, chega a ser realmente estranho o cenário que mesmo quando nós temos a consciência da natureza maligna do Estado e que ela não possui limites, que a manifestação prática das atitudes derivadas desses pressupostos nos surpreendam quando colocados no mundo real. Particularmente no meu caso, por várias vezes nesse 1 ano, me vi negativamente impressionado pelas ações dos agentes estatais de maneira geral, mesmo sabendo das implicações práticas carregadas nos pressupostos usados por essa máquina ou dos seus seguidores, como por exemplo, a definição de serviços essenciais ou a lei que dificulta alimentar as pessoas necessitadas, táticas horrendas e eugenistas que, mesmo esperando por elas, ainda me impressionam. Isso me gerou uma preocupação genuína, pois geralmente o ato de se impressionar uma pessoa significa agir ou causar ocorrência a qual não é esperada pelo consumidor de tal informação ou ação. Porém, como podemos sermos impressionados por tais ações ou ocorrências se já temos em mente o que é a fundamentação assassina que esses seres carregam? Obviamente, uma pessoa que genuinamente acha errado causar dano a inocentes irá repudiar qualquer atitude dessa natureza. Entretanto, mesmo com essa posição correta, o espanto de tal atitude por algumas vezes, pelo menos no meu caso, foi muito presente, me levando a questionar se eu, em algum nível, não me encontrava em um certo aspecto de anestesia social, onde apesar de saber do que o Estado é capaz, eu não esperava que ele agisse de tal maneira. Chega a ser mais estranho ainda, nos casos em que mesmo quando nós realizamos previsões que se concretizavam, o testemunhar prático disso ainda causava não apenas o repúdio, mas um sentimento de surpresa de que de fato chegamos a esse nível de absurdidade. É realmente impressionante a contaminação cultural que uma estratégia de narrativas consegue tatuar na percepção alheia, onde o objetivo não é te transformar em um fantoche, mas sim apenas te direcionar a uma tendência comportamental, expandindo o espectro de comportamento desejado para tal estratégia, onde seria de fato muito desafiador transformar as pessoas em um nível cultural que as fizessem agir com controle absoluto. Algo que ajudou a chamar a atenção a esse tipo de problemática latente é a situação ímpar que estamos vivendo ou presenciando nos conservadores brasileiros e a polícia, onde a última era até certo tempo atrás bastante resguardada e apreciada pelos conservadores, por justificativas equivocadas como já discutido aqui no canal. Deixarei esse vídeo também na descrição, onde um choque de realidade vem ocorrendo nessa camada social em que a população está sofrendo o que os libertários, conservadores genuínos e algumas vias anarquistas vêm apontando já há muito tempo. Existe uma diferença qualitativa entre as autoridades impostas pela força, sempre não justificadas, e a autoridade natural, que até pode aplicar força, porém a mesma passa anteriormente em um crivo jusnatural de justificativa correta para essa aplicação de força, como por exemplo a autodefesa. Esse choque cultural, digamos assim, vem sendo arquitetado por policiais e instituições que estão executando ações completamente absurdas e ditatoriais contra a população que outrora resguardava essas instituições policiais como ilibadas ou representantes de um protetor da sociedade. Entretanto, esse choque traz a mais fria e crua realidade que muitos desses conservadores chamavam libertários de conspiracionistas ou exagerados, a realidade de que a polícia é apenas um braço estatal para oprimir a população quando necessário,
e que muitos, se não a maioria dos policiais, estão dispostos a isso. O grande ponto dessa comparação, e eu não pretendo em momento algum que ela assuma um caráter de perfeição, pois para isso eu precisaria fazer um vídeo muito grande, é que da mesma forma que eu, sabendo das fundamentações estatais que permitem a ocorrência de atrocidades, até mesmo prevendo algumas, me assustei em algum momento com um tipo de imposição realizada, denotando certo nível de ingenuidade da minha parte, podendo isso ser derivado de um certo nível de uma anestesia social latente que estamos imersos, onde sabemos e prevemos o mal que o Estado causa, mas que mesmo assim assumimos em algum patamar que o mesmo não iria agir de tal maneira. Em contrapartida, agora temos os conservadores sofrendo na pele a manifestação prática do que é desobedecer à ordem estatal de maneira justificada, sendo esfregado em seus narizes a tirania que todo regime estatal, seja liberal, comunista, socialista, monarquista ou qualquer outro tipo de Estado, independentemente da sua arrumação burocrática. Todavia, isso não significa que conservadores de fato despertaram da Matrix, em que, da mesma forma que observei certo nível da anestesia social que foi suficiente para me colocar novamente em um modo automático para a percepção da realidade e me permitir sentir espanto com situações que eu já sabia que poderiam e muito provavelmente iriam acontecer, o conservador médio brasileiro mostra em alguns exemplos práticos, como manifestações há algumas semanas atrás em que os mesmos, com as inúmeras evidências de ataques não justificados de policiais a inocentes, ainda foi colocado como pauta de certa manifestação melhores salários para o próprio braço direto do Estado que causa a repressão por ordenamento político. Associado com essa anestesia social profunda que o conservador médio se encontra, está a estranha ocorrência de que muitas pessoas desse espectro político exibem, onde parecem verdadeiros órfãos políticos, com grande antecipação e desejo do surgimento de alguma estrutura estatal ou salvador que reflita as suas posições de maneira geral. Esse sentimento é provavelmente fomentado pela real falta de representatividade robusta que tradicionalistas tiveram no Brasil nas últimas décadas, sendo da mesma forma que um andarilho perdido no deserto, que está prestes a morrer de sede e, ironicamente, acaba morrendo afogado ao encontrar um oásis, bebendo da água com tanta força e afobação, ocasionando a aspiração do líquido, ou quando pula em um grande acúmulo de água, sem saber a profundidade e sem ter mais forças para nadar. Esse é um dos motivos do porquê sempre peço extremo cuidado para libertários nas suas referentes associações com os supostos conservadores brasileiros, que de maneira geral dificilmente seguem as consequências lógicas dos pressupostos do real conservadorismo filosófico, sendo estes muito mais parecidos com tradicionalistas do que pessoas que seguem princípios conservadores, lembrando sempre que os mesmos apenas estão apontando a tirania, pois ela chegou em um nível não suportado por eles, onde caso o cenário atual se altere para algo dentro de um limiar de aceitação, estes muito provavelmente irão voltar a respeitar as instituições e os policiais que no dia anterior estavam a persegui-los, voltando a apontar libertários, por exemplo, como pessoas extremistas e utópicas. Um bom indicativo disso é justamente o policial que se ajoelhou para a população no início do vídeo, em que, pelos comentários gerais dessa matéria, percebemos que bastou um pequeno gesto de suposta humildade de um policial que todos os conservadores são novamente atraídos para sua configuração de fábrica dentro de seus currais mentais e ideológicos. Não se esqueçam, todo político e toda estrutura estatal é sua inimiga e tomem cuidado com as narrativas latentes, pois a estratégia marxista cultural ou a contracultura direitista estatal jogam um xadrez 4D com a sua sanidade e liberdade a todo momento. Eu mesmo já comentei algumas vezes aqui no canal que a melhor maneira de se evitar agir nos conformes dessa programação é assumir-se um contaminado e a partir daí agir de maneira mais consciente, tentando retroalimentar o mínimo possível as bases que fundamentam o sistema predatório de inocentes, a política. Bom, acho que eu já me estendi demais, peço desculpas se o vídeo não ficou muito claro, pois esse foi um conceito que eu pensei hoje à tarde e posso não ter me expressado da melhor maneira possível, e caso seja assim, a aba de comentários está livre para nós discutirmos e realizarmos ajustes onde são devidos. Mas por hora, se a reflexão trouxe algo de positivo para vocês, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.